Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1. Tá? Primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós leremos e estudaremos, meus irmãos, dos versículos de número 21, Marcos 1, 21, até o versículo de número 28, tá bom? Marcos capítulo 1, versículos número 21 até o versículo número 28. Vamos à leitura? O texto diz assim para a gente. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Pai Santo Bendito, Pai, aqui mais uma vez diante da Tua Palavra, Pai, lida diante de nós. Palavra esta, Pai, inspirada, inerrante, infalível, Senhor, a qual nós queremos, Pai, que é autoritativa, Pai, em nossas vidas. Pai, queremos pedir ao Senhor que a partir de agora nos ajude, Pai, a entendê-la melhor e a praticá-la por meio do Seu Santo Espírito, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu já tive a oportunidade, algumas vezes, de estar aqui dando um estudo sobre, no livro, no Evangelho, segundo escreveu Marcos, e alguns irmãos estão habituados com o contexto do livro, com o propósito, segundo Marcos aqui escreveu esse Evangelho, e eu gostaria então só de relembrar aos irmãos que já estão habituados e aqueles que porventura não estejam, qual é o contexto desse livro, qual é o propósito desse Evangelho escrito por Marcos, e isso vai nos ajudar a entender a exposição mais à frente. Marcos ele é escrito para os romanos, para romanos. E a ideia Marcos, ele escreve para romanos, e os romanos, eles tinham uma mentalidade de valorizar muito a ideia de força, de poder. Não é à toa que de Roma vinha lá o grande império romano, o grande imperador romano, o grande exército romano. Então, um romano normal, ele valorizava muito a ideia do subjugar o inimigo, do vencer o inimigo, da força, do poder. E qual é o problema que existia aqui? É que o evangelho de Marcos, ou qualquer outro evangelho, pregava uma mensagem que aparentemente soava ao ouvido de um romano como uma mensagem fraca. Porque Marcos escrevia a respeito aqui de um Jesus que morreu, que sofreu numa cruz, que foi humilhado, que foi rejeitado. Isso não soava bem aos olhos de Roma como uma mensagem poderosa, pelo contrário, soava como uma mensagem fraca, uma mensagem de alguém fraco. Então o que Marcos ele vai enfatizar aqui no seu evangelho? Marcos ele enfatiza muito no evangelho que ele escreve as ações de Jesus, aquilo que Jesus faz, a ideia de Jesus subjugando o inimigo. É por isso que você vê em Marcos muitas expulsões de demônios, a ideia de que Jesus ali é o grande rei que está subjugando o inimigo, que está conquistando espaço, que está ali como um grande rei ali vencendo as forças do mal. O que um rei faz, um imperador faz? Ele vence os seus inimigos. E aqui a ideia de que Jesus está sendo colocado por Marcos aí como alguém poderoso, exatamente para convencer a sua audiência romana de que ele era, e que a mensagem que ele escreve aqui é de alguém não fraco, mas poderoso. Alguém de que é o próprio Jesus, o poderoso Jesus que subjuga as forças do mal. Basicamente esse é o objetivo de Marcos aqui, tendo em vista os seus destinatários, que eram os romanos.
Tendo então essa pequena abordagem a respeito do contexto, né, do Evangelho de maneira geral e bem breve, como que a nossa passagem aqui ela vai se dividir? Se os irmãos repararam, essa passagem aqui é uma passagem bem curta, né? São aqui, acho que se não me engano, 8 versículos, 7 ou 8 versículos aqui, 9 talvez, né? E basicamente ela se divide em duas partes aqui. A primeira parte vai do versículo 21 ao versículo 22, e a segunda do 23 ao 28. Essas duas partes são as seguintes. Na primeira parte nós veremos aí a respeito do ensino de Jesus. Jesus se coloca dentro de uma sinagoga e ele vai passar a ensinar. Isso vai dizer claramente que ele começou a ensinar. Na segunda parte nós veremos que Jesus aqui ele expulsa um espírito imundo de um homem. Um homem adentra a uma sinagoga, aquela a qual Jesus estava ali ensinando, e Jesus ele vai expulsar, né, o espírito imundo desse homem, né? E reparem que a Marcos, então, ele vai começar, a gente está no capítulo 1, né, primeiro de Marcos, ele vai começar a narrar, né, aqui a respeito das primeiras reações das pessoas à época de Jesus diante do seu ensino e diante dos seus milagres. Marcos vai começar a tratar aqui da reação dos ouvintes de Jesus diante do seu ensino e milagres. E a palavra-chave que a gente vai encontrar aqui, dentro dessa passagem aqui, são duas palavras, na verdade. A primeira é maravilhamento e a segunda é autoridade. Olhem comigo aí, versículo número 1, né? Aliás, versículo número 22, né, dessa passagem vai dizer assim, que eles se maravilharam-se da sua doutrina. A ideia de maravilhamento. E no 27, que aí diz respeito à nossa segunda parte, vai dizer que todos se admiraram. Reparem que a ideia é a mesma, em ambas as partes da passagem. A ideia de maravilhamento. Tanto quanto ao ensino de Jesus, há um maravilhamento aqui, quanto ao milagre da expulsão do demônio ali, há uma admiração, maravilhamento. Né? Então reparem comigo que essa ideia de maravilhamento que Marcos ele vai mostrando, né, na reação das pessoas ao ouvir Jesus e ao ver o que ele faz, é exatamente esse maravilhamento que Marcos quer causar nos seus ouvintes, nos seus leitores romanos. A ideia de que um romano, ao ler uma passagem como essa, né, ele ficaria maravilhado também com o ensino de Jesus e com seus feitos, né, os seus milagres aqui. Então, essa é a ideia de maravilhamento. Quando a gente olha as duas partes dessa passagem, né, tanto a primeira parte que fala do ensino de Jesus e da segunda parte que fala sobre um endemoniado entrando numa sinagoga, a gente fica se pensando o que uma parte tem a ver com a outra. Jesus está ensinando, aí do nada o texto fala que entrou alguém na sinagoga endemoniado e começa a incomodar a Jesus ali. E qual é o segundo ponto aqui? É que ambas essas partes da passagem nos falam de um único ponto, que é a ideia de autoridade. Marcos vai trabalhar essa ideia de autoridade em ambas as partes da passagem. Lá no versículo 22, o texto vai dizer assim, né? De novo no 22, que eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Okay? Aí lá no 27, que já fala dessa segunda parte, né? da segunda situação, né? Vai dizer lá no finalzinho, né? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Reparem que a ideia de autoridade aqui é aplicada aqui a Jesus, tanto com relação ao seu ensino, quanto com relação aos seus feitos, né? Aquilo que ele faz. Quando você pensa no objetivo de Marcos ao escrever para os seus destinatários, o que um romano comum esperaria de um rei, de alguém que se dizia rei? Alguém que tinha autoridade, alguém que tinha força, que tinha poder. Por isso que Marcos vai trabalhar muito, não só aí nessa passagem, mas ao longo do seu evangelho, a ideia de autoridade, de um rei que tem autoridade para fazer o que ele faz. Né? Então, reparem comigo que essa é a ideia principal aqui. É uma frase de um comentarista, né? Ele vai dizer assim, que as histórias combinadas, essas duas partes aqui, demonstram que a palavra de Jesus é ação. Então, reparem que a autoridade com que Jesus ele faz o milagre da expulsão ali, é a mesma autoridade com a qual ele ensinava, como a gente vai ver aqui no texto aqui, né? E quando Marcos escreve sobre esse ensino de Jesus, aquilo que Jesus ensinava e fazia, reparem que essa mensagem de Marcos aqui, né, no seu evangelho aqui, né, embora pudesse soar como uma mensagem fraca aos olhos de um romano, na verdade era uma mensagem com autoridade. Era essa mensagem autoritativa, né,
que Jesus ensinava e pregava, que Marcos também desejava que os seus ouvintes percebessem, né, ao lerem, né, o livro ao qual ele escreve, essa ideia de autoridade. Então, tendo em vista essas duas palavrinhas aí que a gente vai ver ao longo do texto, caminhamos então para a nossa exposição, para que nós entendamos melhor de que maneira Jesus aqui ele se mostra com alguém com autoridade, né? Um rei com autoridade que causa maravilhamento, né, nos seus ouvintes ali, tanto pelo seu ensino quanto pelos seus feitos. Essa ideia que a gente vai ver trabalhar ao longo do nosso texto. Versículo 21 vai dizer assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, né? A primeira palavrinha aí, né, depois, né, se você olhar o texto anterior, você vai ver Jesus recrutando alguns dos discípulos ali, tá? E aí essa ideia de depois é depois que Jesus faz isso, né? O texto vai dizer que ele vai entrar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito importante, né, no ministério de Jesus. Basicamente, Jesus estabelece, né, a base do seu ministério. Muito do que ele faz ao longo do seu ministério é em Cafarnaum. Cafarnaum se situava ali, né, às margens do Mar da Galileia, uma das mais importantes cidades daquela localidade, né? Tinha ali 10 mil habitantes, né, em Cafarnaum. Cafarnaum é conhecido como a residência ali de André, né, e de Pedro, né, de Simão ali também. Era em Cafarnaum que existia ali aquela famosa coletoria de impostos, né, onde Mateus estava ali assentado, quando Jesus o chama ali. Zaqueu também trabalhava, né, nessa coletoria de impostos aí, né, lá em Cafarnaum. E Cafarnaum é a cidade que Jesus ele deixa Nazaré, né, e vai morar em Cafarnaum, lá em Marcos 4,13, vai dizer isso aí. Então, Cafarnaum é essa cidade importante, a qual Jesus agora ele adentra nessa cidade, vai adentrar a sinagoga dessa cidade. Então, a gente vai dizer aí que logo no sábado foi ele, versículo 21 ainda, ensinar na sinagoga, né? Por que logo no sábado, né? Porque normalmente, né, os judeus eles dedicavam-se os dias da semana normais, né, às suas atividades, os ofícios, né, normais. E no sábado eles se reuniam aí para aprender das escrituras, né? Numa sinagoga, e uma sinagoga significa um local de reunião, uma assembleia, né? Eles ali aprendiam da doutrina, né? Ali tinha esse louvor, leitura da palavra, exposição da palavra, e oração. Basicamente ali era o que acontecia, né? Numa sinagoga, né? E numa sinagoga em dias de semana funcionava como uma escola para os meninos judeus ali, e no sábado, né? Era realizado ali, né, a prática da leitura da escritura, da oração, louvor ao Senhor, enfim. E aí essa ideia, então, de onde que veio a sinagoga, né? Qual é a origem da sinagoga? A sinagoga surge diante ali da ausência do templo, né, no contexto do cativeiro, né, do exílio babilônico ali, uma vez que não se tinha mais templo, o povo passa a se reunir em sinagogas, onde ali eles passam a fazer essas coisas, aprender do Senhor, né, aprender da Escritura, ali havia a leitura da Escritura. Então, por causa da ausência do templo, eles então passam a se reunir na sinagoga. Quando eles voltam, né, para Jerusalém, depois do cativeiro ali, eles reconstroem o templo, mas constroem outras sinagogas também. E as sinagogas elas vão se espalhar, né, ao longo ali do mundo da época ali. E basicamente uma sinagoga ela poderia existir desde que se tivesse ali no mínimo 10 homens judeus ali, adultos, de 13 anos para cima. Tendo esse número mínimo aí, se podia estabelecer uma sinagoga ali. É interessante que no ano de 1969, né, fizeram uma escavação lá na Cafarnaum moderna, né, de hoje, e descobriram ali uma sinagoga, né, datada ali do 4º século, feita ali de pedra calcária branca, né? E aí debaixo dessa sinagoga descobriram uma outra sinagoga, ainda mais antiga, né, feita de basalto preto. E nessa sinagoga, mais antiga, de baixo, encontraram moedas do 1º século. Então acredita-se que essa sinagoga mais ao fundo seja a sinagoga da qual a gente está lendo aqui, a qual Jesus aqui ele ensina, está aqui ensinando aqui, né? E crê-se que por causa do basalto preto, né, aquilo ali era o piso a qual Jesus ali estava com os seus pés ali ensinando, que era o piso comum da época, né, de se usar em sinagogas da época. E nas sinagogas existiam esses elementos ali de culto, né, oração, leitura bíblica, né, a pregação, né, do Antigo Testamento na época. E a gente diz, né, que basicamente o nosso culto, né, ele é baseado no modelo da sinagoga, né? O que a gente faz hoje no nosso culto é muito parecido com o que se fazia nas sinagogas, né, naquele tempo, né? Louvor,
leitura da palavra, exposição da palavra. Então a sinagoga, o modelo de culto na sinagoga influenciou muito a liturgia cristã, né, de hoje, né? A gente tem como modelo a sinagoga. Então foi nessa sinagoga que Jesus adentra em Cafarnaum, tá? Continuando o texto, a gente vai dizer que nessa sinagoga ele começou a ensinar, né? Como é que funcionava essa dinâmica, né, de ensino numa sinagoga, né? Toda sinagoga ela tinha um dirigente local, um dirigente que era um dirigente leigo. Ele era o responsável por cuidar da sinagoga, do prédio da sinagoga, e entre uma das suas atribuições, um dirigente da sinagoga ele tinha como função também convidar preletores, ou permitir que visitantes, por exemplo, rabinos da época, ou mestres que estivessem presentes, pudessem levantar e ler a escritura, né? Enfim, ele tinha essa função ali, né? Tanto é que Paulo faz muito isso lá na frente, né? Quando ele entrava numa cidade, ele sempre ia a uma sinagoga. Como ele era um mestre, né? Alguém muito com conhecimento muito amplo, o dirigente provavelmente permitia que ele falasse, ou convidava, ou permitia que ele levantasse a mão e tivesse ali a oportunidade numa sinagoga. O próprio Jesus tinha esse costume também de visitar sinagoga. Lá em João 18:20, Jesus vai dizer assim, né? Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Então Jesus também tinha esse costume de ensinar nas sinagogas, né? E basicamente a ideia aqui, né, funcionava mais ou menos assim: o mestre ia a uma sinagoga ali, ele expressava ali o seu desejo de falar ali, ele era permitido ali falar, ele se colocava de pé, né, lia a escritura, aplicava a escritura. E tem um texto fala muito sobre isso, que é Lucas 4:16-21, né? Lá vai dizer que Jesus foi a Nazaré, né, onde havia sido criado ali, e no dia de sábado ele adentra a sinagoga ali, como era de seu costume, que vai dizer o texto lá, né? Ele vai levantar-se para ler, estou aqui resumindo o texto que está aqui para mim, né? O texto vai dizer que foi entregue o livro de Isaías, ele então vai ler o texto, né? Então no final ele vai fechar o livro, o texto lá vai dizer que ele devolve ao assistente, né? Ele vai dizer depois, né? Depois que se assentar, ele vai dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então basicamente era essa dinâmica, né, de uma sinagoga. Jesus está aqui fazendo basicamente isso, né? Então, reparem que Jesus ele tinha o costume de ir às reuniões da igreja da época, digamos assim. Ele não era um desigrejado, ele se dava a comunhão com os irmãos, né? Ele dava a comunhão pública ali, ele ensinava aqueles que estavam ali presentes. Ele desenvolvia a espiritualidade em conjunto, né? Tá? Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é o que Jesus estava ali ensinando naquela ocasião, né? Aqui nessa passagem que a gente está lendo aqui. Marcos não nos conta qual era o conteúdo, né, específico daquilo que Jesus estava ensinando. Ele só diz que ele começou a ensinar. Mas o próprio Marcos, lá no versículo 14 e 15 desse mesmo capítulo, os irmãos podem olhar aí, ele nos dá uma dica, né, daquilo que Jesus poderia e muito provavelmente estaria ensinando ali naquela ocasião na sinagoga. O texto vai dizer assim para a gente, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, muito provavelmente, a pregação, o ensino dele nessa sinagoga aqui, tinha a ver com o reino de Deus, com a pregação do reino de Deus, né? O reino de Deus era o governo que Deus estava ali, por meio de Cristo, estabelecendo, né, dando início ali a esse governo, que um dia estaria, né, chegaria ao seu auge, né, a sua plenitude, como chegará, mas que ali já estava ali dando seus primeiros passos, né, crescendo ali, sendo estabelecido, né, por Jesus. Qual é o ponto interessante para a gente aqui? Quando você prega o reino de Deus, quando Jesus pregava, né, o reino de Deus, o que um rei, né, um rei comum, humano, tem como prioridade no seu reino? Uma das suas prioridades é vencer os seus inimigos. Né? Um rei, ele quer proteger os seus súditos, né? Proteger o seu reinado. Ele quer afastar qualquer tipo de ameaça. É isso que um rei faz. Então, quando Jesus aqui ele prega a respeito do reino de Deus nessa sinagoga, né, o que isso implicava? Numa ameaça a Satanás, que era o inimigo desse reino, que é o inimigo desse reino, que era o inimigo dos súditos do Senhor. Então, a ideia aqui é de que a pregação do reino, ela era uma afronta para Satanás, era uma ameaça para Satanás. É por isso que após ele pregar ali na primeira parte, na segunda parte da nossa passagem, como a gente vai ver, entra alguém endemoniado. Um demônio entra furioso. Muito provavelmente porque ele se incomodou com a mensagem do reino, que pregava a destruição, a sua própria destruição. A destruição de Satanás
dos seus demônios. Então, por isso que aquele demônio entra furiosamente. No texto vai dizer lá que não tardou, né? Ele vai dizer na frente, né? Não tardou para que entrasse um homem possesso. A ideia de que ele se incomoda rapidamente. Por quê? Porque a pregação, aquilo que Jesus estava ali ensinando, era algo totalmente direto aos demônios. Era o fim dos demônios. Era uma ameaça, né, ao reino do mal. Essa é a ideia. Tanto é que Jesus vai dizer lá em Marcos 12, 28, assim, ó: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, repare que ele associa que Jesus, o reino de Deus, à expulsão de demônios. Por quê? Porque um rei, que tem o seu reino chegando, ele quer eliminar os seus inimigos. Então, essa é a ideia. Né? Por isso que o diabo aquele homem vai entrar possesso enfurecido. E Jesus estava pregando o fim deles. O fim dos demônios, de maneira geral, do mal, do reino do mal. Era essa a ideia. O 22 vai continuar dizendo assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Né? Marcos aqui nos conta agora a respeito da primeira reação, né, dos seus ouvintes ao ensino de Jesus ali naquela ocasião. Né? E Marcos vai trazer aqui uma comparação, né, implícita que aqueles ouvintes fizeram, né, a respeito do ensino de Jesus em relação, né, comparado com o ensino dos escribas ali, né? E a ideia ali de que o Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. A ideia de que a autoridade era o que diferenciava o ensino de Jesus e era aquilo que aqueles escribas, né, não tinham. O que era autoridade? Né? O que significa essa palavra, né, autoridade? Essa palavra literalmente, né, significa algo derivado de uma fonte original. Né? Autoridade vem da mesma raiz de autor. Interessante, né? Autor. Então, por exemplo, Jesus ensinava, como que ele ensinava? Com autoridade plena. Por quê? Porque ele era o próprio autor das Escrituras. Então, ele tinha autoridade sobre aquilo que ele falava. Né? Quem pensa em alguém que escreve um livro, né? Ele tem muito maior autoridade de falar das suas intenções, da interpretação de alguma coisa, do que alguém que não escreveu esse livro. Então, quem tem mais autoridade para falar sobre a Escritura, senão o próprio Cristo, o próprio Jesus? Porque ele é o autor. Essa ideia de autoridade aqui, né? Tanto é que Jesus sempre falava, né? Vocês ouviram que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele tinha essa autoridade, né, nele mesmo. É por isso que a gente fala, né, que a Bíblia, né, ela tem autoridade por si só. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, não é a igreja, como dizem os católicos, né, que confere autoridade à Escritura. Não, é a própria Bíblia, porque é o próprio Deus quem a escreveu. A igreja não é a autoridade acima da Escritura, é a própria Bíblia que é a autoridade final, porque quem é o seu autor é o próprio Deus. Então, essa ideia aí, né, de autoridade. Como que os escribas ensinavam? Né? Como você vê que aqui é feita uma comparação, né? Os escribas não ensinavam com autoridade. Né? Basicamente, os escribas eles se preocupavam muito em citações. Eles citavam autoridades antigas, rabinos antigos, eles se preocupavam em tratar de tradições antigas. A ideia de que a autoridade que eles tinham era derivada, não era própria deles. Então eles enrolavam muito os seus ouvintes, trazendo muitas citações ali antigas e não falavam com autoridade, com propriedade, né, sobre aquilo que diziam. Né? E quem eram esses escribas aí? Né? Basicamente os escribas, né, eles eram inicialmente, né, copistas da lei. Né? Eles copiavam a lei, né, a fim de manter ali, de promover a manutenção, né, do texto da Escritura antiga e a transmissão da Escritura. Né? Então, de tanto contato com o texto, né, de tanto copiar, eles se tornaram, nessa função de escriba, evoluiu não só para um copista, né, mas para um especialista na lei, aquele que interpretava a lei. Tanto é que muitos fariseus eram escribas, né, porque eles se davam ao papel, à letra da lei, e por fim eles se tornaram, né, especialistas na Torá e na lei, né, e por isso que eles vão regular, né, a vida religiosa do povo judeu, porque eles trabalhavam com a interpretação da própria lei. Então essa a ideia ali, né? Então eles tinham uma importância histórica em relação à manutenção do texto, mas aquilo que eles faziam, né, o ensino deles se degenerou, né, em legalismo, né, em coisas triviais, né? Por exemplo, lá em Mateus 23, né, vai dizer assim, Mateus 23, né, falando sobre esses escribas, né? Ai de vós, escribas, que em outras versões mestres da lei, né, e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia,
a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, reparem que eles se davam a coisas triviais, né? E quando Jesus chega, né, pregando o reino, ele está falando sobre coisas muito mais importantes. Não está falando sobre coisas triviais, como dízimos do cominho, do endo. Ele está falando do reino de Deus, da vida eterna. Reparem que o conteúdo da mensagem de Jesus é muito mais robusto, desperta muito mais o interesse do que das coisas minuciosas da lei que os escribas ali se debruçavam. Jesus traz algo muito mais interessante. Então as pessoas, que assunto é esse? Essa é a ideia principal ali, né? Então, basicamente, eles eram os escribas, né? Eles enrolavam o povo, né? Não davam respostas diretas ao povo. Então, basicamente, essa a ideia aqui, né? Quando você olha hoje, né, para a igreja, né, de maneira geral, né? Aí fora você vê que as pregações modernas também carecem de autoridade, né? As pregações são sempre as mesmas pregações, né? Sempre rodeado ali de antropocentrismo, né? De triunfalismo ali, né? Você vê que é comum, né, quando as pessoas ouvem uma pregação pela primeira vez, né, expositiva, reformada, elas ficam deslumbradas, porque é uma pregação que deriva a sua mensagem da própria Escritura, da própria Bíblia, da autoridade final. Então a pessoa ouve uma mensagem reformada, de fato, né, expositiva, de fato, bíblica, pela primeira vez ela fica vislumbrada, porque ela vê algo com autoridade sendo falado ali, diferente das pregações modernas que a gente vê por aí, que a gente conhece, né? É a mesma coisa de sempre, rodeado de triunfalismo, e entre outras coisas aí. Então é muito comum a gente ver essa mesma reação das pessoas hoje, né, quando descobrem, por exemplo, a fé reformada, vem uma pregação bíblica, elas ficam maravilhadas, né? Interessante isso. 23 e 24 vai dizer assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. É interessante que o texto vai dizer aí que não tardou que aparecesse na sinagoga. É interessante que a gente não lendo o texto assim, né, e não só Marcos que narra essa passagem, mas Lucas também narra essa passagem, a gente não sabe exatamente se aquele homem, né, possesso, ele entra de fora para dentro da sinagoga, né, nesse momento, ou se ele já estava em algum lugar sentado e aí ele resolve se manifestar ali. Olha, Lucas 4,33 vai dizer assim, Lucas 4,33, narrando a mesma passagem, né? Achava-se na sinagoga um homem possesso. Então Lucas dá a entender que ele já estava lá, já estava ali presente, ouvindo ali, né? Então qual é o ponto aqui? É que é muito provável que esse homem ali, ele fosse um frequentador da sinagoga há muito tempo. É muito provável que esse homem já estivesse ali ouvindo a mensagem dos escribas por muito tempo. E até aqui, nada incomodava. Nada incomodava o demônio, ou os demônios que ali habitavam nesse homem. Reparem que é quando Jesus começa a falar que esse demônio, que já frequentava provavelmente aquela ocasião, aquela sinagoga, começa a se manifestar, a se incomodar. Então reparem que como que a mensagem de Cristo é poderosa, né? Aqueles escribas não despertaram nenhum incômodo para aquele homem possesso. Tanto é que ele talvez fosse um frequentador que já estivesse ali por muito tempo, ouvindo a mensagem dos escribas, aquela mensagem fadonha, mas nada o incomodava. E aí quando Jesus começa a falar, né, aí sim, ao incômodo, né, por parte daquele demônio, né, daquele espírito imundo, como vai dizer aí Marcos. E reparem que não só as pessoas daquela ocasião ali, né, tiveram uma reação com o ensino de Jesus, mas o próprio Satanás, o próprio demônio teve uma reação com relação ao espírito imundo, né? O texto começa dizendo aí que não tardou, né? Interessante essa palavrinha aí, né? Essas duas palavrinhas aí, porque a ideia é de que algo incomodou muito rapidamente. Algo incomodou muito rapidamente a esse espírito, né, imundo aí, né? E que algo foi esse? Exatamente o ensino que Jesus estava falando, né? A pregação contra o próprio espírito imundo, a pregação do reino, que pregava, entre outras coisas, a destruição de Satanás, do seu reinado, dos seus anjos maus, dos demônios ali. Então Jesus era uma ameaça para esse demônio, por isso que ele vai se enfurecer. Jesus está pregando ali que Jesus está ganhando espaço sobre eles, né, sobre o homem. Né? Então é por isso que ele vai, né, se manifestar dessa forma aí. Né? E aí o texto vai dizer para a gente aí que esse espírito imundo, né, vai se dirigir a Jesus com duas perguntas e uma afirmação, uma declaração. Né? A primeira pergunta é:
que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Né? Basicamente, essa afirmação é o que a gente tem em comum. A gente não tem nada a ver um com o outro. Né? O que você veio fazer aqui? Né? Basicamente, nós somos completamente diferentes. Nos deixe em paz. Essa ideia de o que temos nós contigo, Jesus Nazareno. A ideia de que a natureza de Cristo e a dos demônios são antagônicas. São completamente diferentes. Né? O que temos nós contigo? Nada. Essa é a ideia. A segunda pergunta é: vieste para perder-nos? Né? Essa ideia de vieste aqui não tem a ver com o deslocamento geográfico de Jesus, né, da sua casa para a sinagoga, ou de Nazaré para Cafarnaum. Tem a ver com o vieste do céu até a terra. Essa é a ideia. Vieste para perder-nos é a ideia de que, de fato, né, Satanás sabia que Jesus veio para isso. Veio para acabar, né, com o reino do mal, para dar fim a esse reino do mal, né, o reino de Satanás. Satanás sabe, né, como sabia, ainda sabe, que o fim dele, né, e dos seus demônios será a destruição final. Será a sua eliminação, né, e o juízo, né, o inferno que foi preparado, né, para o diabo, né, e os seus anjos. Né? E não é a única vez em que o demônio, né, que algum demônio faz essa pergunta a Jesus. Né? Lá em Mateus 28, 8:29, vai dizer, naquela passagem sobre o endemoniado gadareno, né? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Né? Essa ideia de antes do tempo, né, tem a ver com... Eles sabem que serão destruídos. Mas seria já naquela ocasião, né, no século I, ali, o Senhor já adiantou o seu propósito? Eles sabiam que seriam destruídos, né? Então, já é agora a nossa destruição. O que você está fazendo aqui? Porque eles sabem, né, que serão destruídos posteriormente, né? Então, é interessante que a gente vê aqui, né, a completa submissão, né, do demônio a Jesus. Né? A ideia de que não há uma briga de igual para igual. Não é uma briga de igual para igual. Nunca houve, nunca haverá. O demônio está sempre, ele é sempre infinitamente menos poderoso do que Deus, do que Cristo, né? Ele é como as pessoas de aí fora pensarem que, né, o diabo ele vai reinar no inferno, né? Ele vai ali com tridente, espetar as pessoas, né? Isso não é um ensinamento bíblico. Pelo contrário, o inferno foi feito para o diabo. Tanto é que lá em Mateus 25:41 vai dizer, né, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Então o diabo sofrerá no inferno. Ele não quer dizer, enfim, dará com garfos, né, em pessoas ali, como se fosse um rei do inferno. Não, isso não existe. Mateus? Lembrando aqui que, antigamente, você vê aquela imagem de Jesus com uma queda de braço. Perfeito. Então, você tivesse aquela luta ali, né, e aí você tinha, acho que você ama Jesus, você não ama. Não é assim, né, uma prioridade. Perfeito. Totalmente. Perfeito. Né, é Lutero que fala, né, que o diabo é o cão de Deus, né? O cão. Tá na coleira, assim, ó. Deus ele leva para onde ele quiser, faz o que ele quiser. Tá em situações completamente diferentes ali, né? Tanto é que lá em Apocalipse 20:10 vai dizer, né, que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Aí a gente vai dizer assim, ó, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o diabo será atormentado de dia e de noite para todo o sempre. Então o inferno é um local de tormento para o diabo. Ele sofrerá naquele lugar, naquela ocasião. Por fim, o espírito imundo faz aqui uma declaração, né? Bem sei quem és, nosso texto aí, voltando, o santo de Deus. Né? Mais uma vez, não é a primeira vez que os demônios declaram algo sobre Jesus, sobre a identidade de Jesus. Né? Lá em Marcos 5:6, né? Na mesma passagem lá do endemoniado gadareno, Deus vai dizer lá, que tenho eu contigo, né? Mais uma vez, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Reparem que Satanás, né, os seus demônios, né, o espírito imundo aqui, ele reconhece, né, a Jesus, sabe quem ele é. Ele não é bobo, ele não nega a Jesus, ele sabe como são bobos muitos homens desse mundo, né, que negam a Jesus, negam a realidade espiritual, né, a existência de Deus. O diabo não faz isso. Né? O texto lá em Tiago, né, vai dizer, né, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem, né, estremecem. Então até os demônios têm essa consciência muito firme, né, de quem é Jesus. Né? Eles sabem quem é a Jesus. A pergunta que a gente precisa fazer é por que Satanás ele decide ali, né, ou o espírito imundo, né, aqui,
revelar, né, a identidade de Jesus aqui, né, dizendo que tu és o santo, né, de Deus. Há 3 respostas aqui, basicamente, que são as seguintes. A primeira é que alguns dizem que naquela cultura era comum a crença, né, de que você saber o nome de um inimigo espiritual lhe dava poder sobre ele. Então, alguns preferem entender, né, que quando Satanás ele fala, né, tu és o santo de Deus aqui, Satanás estaria utilizando-se dessa técnica para dominar Jesus, para ter poder. É claro que eu não creio nessa possibilidade, porque Satanás não seria tolo a esse ponto. Ele sabe que não tem esse poder, né? Então, acho que essa primeira opção fica de fora. A segunda aqui é que Satanás está utilizando de uma estratégia aqui, que é revelar a identidade messiânica de Cristo, né? E assim acabar provocando nos seus ouvintes ali na sinagoga, né, uma expectativa falsa, que eles provavelmente já tinham sobre o Messias. Então a ideia de que Satanás aqui está querendo já fazer com que as pessoas à sua volta o coroassem rei antes do tempo, né? Ele causaria problemas quanto à natureza messiânica do seu ministério. Jesus não veio como um rei político, como um messias, como era esperado das pessoas em geral. Então Satanás está aqui atiçando uma expectativa que é falsa em relação ao Messias ali, né? E a última possibilidade, que é mais simples, né, é que Satanás estaria simplesmente reconhecendo, né, como ele não tem outra opção, né, a superioridade de Jesus, né? É como se num exército romano, né, de maneira geral, quando o inimigo ele era derrotado, ele não tinha outra opção, ele só reconhecia: o Senhor é superior. Então Satanás, ele sabendo que ele está numa posição simplesmente muito mais inferior, como um derrotado, né, ele simplesmente reconhece: tu és o santo de Deus, né, numa espécie ali de WO, olha, não tem o que fazer. Então essa talvez seja uma possibilidade aqui. Versículo 25 a 26, continuando, gente, faz o nosso horário, vai dizer assim: mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele, né? A ideia de Jesus o repreendeu aqui, né? A ideia de o reprovou, né? O envergonhou, né? Ele entra na sinagoga de maneira totalmente desrespeitosa, né? Ou ele se levanta de onde ele estava, interrompendo a Jesus. Jesus o envergonha, né? O cala ali. Até que a ideia de cala-te ali no original tem a ver com seja amordaçado, né? Fecha sua boca. Essa a ideia. É interessante que Jesus ali ele não desenvolve nenhum diálogo, né, com o demônio, né? Ele não dá o microfone ao demônio para ele falar alguma coisa, como a gente vê, vira e mexe aí, né, supostamente aí, né, entrevista ali com demônios aí, né, interessante isso. Agora, se o demônio ele acerta ali na descrição, porque ele acerta, né, na descrição: tu és o santo de Deus. Por que Jesus ele manda ele se calar? Não era, já que ele falou a verdade, né, já que ele falou que é correto, né, tá bom, okay. Mas ele diz: não, cala-te, fique quieto. Por mais que ele tivesse acertado ali na descrição ali, né. Há 2 respostas aqui. Primeiro, tem a ver com a relação segredo messiânico. Ele não queria que as pessoas, né, fossem ali, né, tivessem a sua expectativa falsa do Messias, essa expectativa correspondida, né? Então Jesus ele manda o demônio se calar. A outra resposta, as duas podem ser verdadeiras, né? A outra resposta é que Jesus não aceitaria o testemunho de um demônio, né? Você imagina um testemunho de alguém que não tem moral nenhuma. Isso poderia causar o efeito contrário, né? Se é o demônio que está falando, então é mentira. Então ele não aceita, ele não precisa da ajuda dos demônios, do testemunho dos demônios ali, né? Quem daria crédito a um demônio falando? Então não faz o menor sentido ele dar credibilidade a um demônio, né? Então faz sentido essas 2 respostas aí, tá? Então é lá em Marcos 1:34, mais à frente, a gente vai dizer que ele curou muitos doentes, Jesus, né? De toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios. Aí a gente vai acrescentar assim, ó: não lhes permitindo a esses demônios que falassem, porque sabiam quem ele era. Então ele proíbe, mesmo que eles soubessem quem Jesus era, exatamente por causa dessas 2 questões ali. Pelo seu segredo, né, messiânico, não correspondeu a uma falsa expectativa. Também não tem o testemunho dele, tinha um demônio, né, sobre ele que não fazia o menor sentido, não lhe dava crédito, pelo contrário, né, talvez só o atrapalhasse, né, na sua identidade, tá? E aí o texto vai dizer aí, né, que então, nosso texto voltando: o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. É interessante que naquela época, né, já existia naquela época a prática de exorcismos, né? Lá em Atos, acho que 17, fala sobre não sei se é 17, fala sobre exorcistas ambulantes, né? Eu até trouxe o texto aqui, acho que está aqui na frente. Tá, mas aí já existia essa prática, né, de exorcismos, né, na época de
de Jesus ali, né, eram profissionais, né, que eram, né, contratados ali, e esses exorcistas, né, eles atuavam, né, quando se tinha uma expectativa, né, de alguém que estaria ali supostamente, né, endemoniado ali. Qual era a diferença ali principal? É que nessa prática de exorcismo, né, naquela época, sabe-se que o ritual era muito demorado. Um exorcista profissional, quando achava que alguém estava endemoniado, ele demorava muito para que o demônio saísse, né, supostamente saísse da pessoa, né? E ele se utilizava de muitas técnicas, né? Muitas fórmulas mágicas, objetos separados para aquele uso do exorcismo. E qual é o ponto aqui? Jesus não usa nada disso, nenhuma fórmula mágica, nenhum objeto, e não é demorado. Ele só fala, sai. Deixa eu dizer que ele saiu no mesmo instante. Então repara que a prática de Jesus de expulsar demônios é completamente diferente da prática comum da época de se expulsar, né, demônios ali, na prática exorcista da época, né? Um comentarista, comentando essa passagem, ele vai dizer assim, ó, preste atenção na brevidade assombrosa, de maneira instantânea, como Jesus ali, ele expulsa aquele demônio, diferente daqueles exorcistas, né? Jesus não pergunta o nome, não faz uma oração relâmpago, não fica fora de si em êxtase, como era comum com os exorcistas, não murmura fórmulas, não recorre a objetos como os exorcistas judeus, não usa raízes medicinais, nada além de uma ordem nua e clara. Ele só fala e as coisas acontecem. Né? Jesus tem poder na sua própria palavra, né? Que é o que acontece com Deus na criação, né? Haja luz, a sua palavra cria. Ele fala fazendo ao mesmo tempo. O poder está na sua própria palavra. Repara que o poder e a autoridade de Jesus não estava só no ensino, mas na palavra que sai da sua boca ao expulsar aquele demônio. É interessante isso. Tá? Vamos lá. O texto vai dizer aí pra gente, né? O texto lá dos exorcistas ambulantes é Atos 19, né? Do 11 ao 16, né? O texto vai dizer lá que quando algumas pessoas tentam expulsar, né, demônio, um espírito maligno, né? Maligno, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? Ele vai dizer lá que o demônio respondeu, né? O espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Para que aqui, né, eles até apanharam do homem possesso, né? Porque não tinham autoridade para expulsar. Porque não tinham autoridade para expulsar, como Jesus, aqui, como nós estamos vendo, tinha essa autoridade, né? A gente vai dizer lá, finalzinho do versículo aí, 26, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, né? A ideia de que eles gritam num gesto de ira frustrada, né? De alguém que está frustrado por não ter alcançado o seu objetivo, ele grita. Como uma criança grita, né? Quando está enraivecida de alguma coisa que ela não tem, não possui. Então ele grita aqui. E o 27 e 28, para fechar, ele vai dizer assim: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Uma nova doutrina, né? Está exclamando aqui. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Reparem que, mais uma vez, né? Deixa eu dizer aí, né? Comecei de 27, todos se admiraram. Reparem que essa ideia de admiração, de maravilhamento, como ocorreu com o ensino, né, no começo aí, né, as pessoas ouviram Jesus ensinando, então a gente vai dizer que eles se maravilhavam, porque ensinava com autoridade, né, não como os escribas. Agora, mais uma vez, quando Jesus expulsa o demônio, a paralelo é: todos se admiraram. Né, para que a mesma autoridade com a qual Jesus ensinava é a mesma autoridade com a qual ele fazia os seus feitos, os seus milagres aqui. Por que todos se admiravam aqui? Exatamente porque nunca eles viram uma expulsão como aquela. Né? Era uma expulsão de demônio instantânea, né? Própria, né? De Cristo aqui. Né? E é interessante, como a gente viu no início no contexto, Marcos está preocupado aqui em revelar a identidade de Jesus para os seus leitores, né? Para os romanos. Então Marcos quer mostrar Jesus como um rei poderoso, como um rei vitorioso, que subjuga, que domina sobre os seus inimigos, sobre as forças do mal. Né? É um rei poderoso que está ali conquistando espaço. Né? É isso que um rei faz. Né? Ele quer eliminar
as ameaças diante dos seus súditos, ele quer deixar o seu reino em paz. Quando você olha para Marcos 1, 27 e para Marcos 4, 41, pedi para os irmãos abrirem, por favor, Marcos 4, 41 e 1, 27. Reparem que o interessante paralelo, né, que Marcos faz aqui, entre esses dois versículos aqui, que tem a ver com o seu objetivo, né, com o seu propósito ao escrever esse evangelho, que é mostrar quem é Jesus por meio dos seus feitos. Marcos 4, 41. Alguém, por favor, lê para a gente aí. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perfeito. Marcos 1, 27, como a gente leu agora. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Perfeito. Agora o paralelo é interessante, né? O começo do 27 vai dizer assim, ó, todos se admiraram. E Marcos 4, 41 vai dizer, e eles, possuídos de grande temor. Mesma ideia. Todos se admiraram, e eles, possuídos de grande temor. E aí no Marcos 27 vai dizer, a ponto de perguntarem entre si. E lá no 4, 41 vai dizer, diziam uns aos outros. Mesma ideia. Reparem que a ideia de que os espectadores de Jesus estão extasiados. E Marcos trabalha a mesma ideia. Lá no 27 vai dizer, que vem a ser isto? E lá no 4, 41 vai dizer, quem é este? Repare o paralelo? E lá no 27 vai dizer, com autoridade ele ordena os espíritos e eles lhe obedecem. Aí no 4, 41, até o vento e o mar lhe obedecem. É interessante esse paralelo. O que Marcos está querendo fazer aqui? Está querendo mostrar Jesus como poderoso rei que subjuga não só os demônios, mas a própria força da natureza, que foi o caso aqui do Marcos 4, 41. Ele estava andando sobre ali, o mar, né, atravessando ali, começa a vir um vento e ele vai acalmar o mar. Então é esse Jesus poderoso que subjuga, que domina, que ele quer mostrar aos seus leitores, né, romanos. E mais à frente, ele vai fazer isso não só com os demônios e com a força da natureza, ali, indomável, né, que era considerado indomável na época, no mar, mas com o pecado, com as doenças, com a morte. Marcos vai tratar desse Jesus como alguém que vence tudo isso, esses inimigos, pecado, o diabo, a morte, a doença. É esse Jesus, o poderoso Cristo. E é um leitor romano, quando fosse ler, ele diria, de fato, esse tem autoridade. Esse é um grande rei. Esse é um poderoso rei. Não é uma mensagem fraca, é uma mensagem poderosa. Quando a gente entende o contexto, né, isso dá uma luz, né, geral ao nosso texto, né. Então essa ideia de Jesus está ali conquistando espaço, estabelecendo o seu reino. E ele fará isso plenamente um dia. Mas não haverá mais Satanás, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, nem doença. Porque o reino chegará plenamente um dia. Chegará, nós cremos nisso, que chegará esse reino pleno um dia. E aqui ele está estabelecendo esse reino. 28 vai dizer assim, então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. É interessante, né, que embora Jesus tivesse mandado aquele demônio se calar, o efeito que isso produz é o inverso, né? Se espalhou a sua notícia. Foi-se por toda a circunvizinhança da Galileia, né? Então, dali, né, um fala para outro, que fala para outro, que fala para outro. Então, a fama de Jesus começa a crescer e a se espalhar, né? E a gente vai ver essa fama ali ganhando ainda mais notoriedade ao longo do texto de Marcos. Nós estudaremos mais à frente, né? Trouxe uma aplicação para a gente. Eu tirei essa aplicação do R.C. Riley, né? Ele vai dizer assim, nós devemos aprender o quão inútil é o conhecimento meramente intelectual das coisas espirituais. Reparem que nessa passagem você vê demônios que tinham um certo conhecimento sobre quem era Jesus, conhecimento teológico correto, inclusive, doutrinário, sobre quem era Jesus. Mas, obviamente, os demônios não amavam a Jesus. E você vê os próprios escribas também, que tinham um conhecimento da letra da lei, de teologia muito bom, mas que não amavam a Jesus verdadeiramente. Então essa aplicação que ele traz aqui é exatamente essa, né? Que os que amam a Jesus o amam não apenas intelectualmente, embora conhecer a palavra de Deus, a doutrina, uma boa teologia, esteja envolvida no amor a Deus. Quem ama ao Senhor quer amar a sua palavra, quer aprender a sua palavra, quer saber uma teologia saudável, quer aprender de Deus a sua palavra. Mas é possível que pessoas tenham um conhecimento teológico e ainda assim não amem ao Senhor.
como aqueles escribas, tinham um conhecimento da lei muito grande, e como os demônios que conheciam que Jesus era o Santo de Deus, mas obviamente também não o amavam. Né? Aí o Riley vai falar, né, que a mera crença nos fatos ou nas doutrinas do cristianismo não salvará a alma. Né? Então essa ideia, né, que as pessoas conheçam sobre Deus, mas não conheçam a Deus verdadeiramente. Né? E ele vai encerrar, eu trouxe mais uma frase dele que vai dizer assim, ó, devemos ter cuidado para que a nossa fé envolva não somente a cabeça, mas também o coração. Martinho Lutero disse, a vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Ele vai dizer, uma coisa é afirmar, Cristo é um Salvador, como o demônio afirmou, né? É o Santo de Deus. Aí ele continua. E outra, inteiramente diferente, é dizer, Cristo é o meu Salvador, meu Senhor. O diabo é perfeitamente capaz de fazer a primeira declaração, mas somente um verdadeiro crente pode fazer a segunda. É o meu próprio Salvador pessoal, porque eu o conheço verdadeiramente, o amo verdadeiramente.